O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês veem que essa passagem do Evangelho, ela se dá em 2 momentos depois da ressurreição de Jesus. O primeiro momento aqui está, dizendo que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, na semana passada, depois que Jesus ressuscitou, que ele teve um encontro com Maria Madalena, que teve um encontro com os 2 discípulos de Emaús, no final da tarde ali, quando estava anoitecendo, Jesus se encontra com os discípulos que estavam com medo, ali reunidos no cenáculo, escondido, com medo dos judeus. Então ali ele vem, aparece. 8 dias depois, sim, conversa com eles, 8 dias depois, porque Tomé não estava lá, então significa hoje, porque ele ressuscitou na semana passada, aí ele se encontra com Tomé. E aí tem todo esse diálogo de Tomé. Mas eu quero ficar hoje com a primeira parte, do primeiro domingo da semana, primeiro dia da semana. Na quinta-feira santa, Jesus estava reunidos com os apóstolos, vivendo todo aquele drama
Judas, que estava ali já com tudo, com o pensamento dele já sabendo do que ele ia fazer, com os seus objetivos de entregar Jesus. Jesus, por vários momentos, fala com ele. Então tem um que está aqui no nosso meio que vai nos trair. Quem é? Sou eu. Aí Judas olha e pergunta, sou eu? Jesus disse, sim, você. Vai e faz o que você tem que fazer. E ali Jesus institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. Lembrando aquilo que ia acontecer com ele no dia seguinte, né? Ele ia morrer e dar a cruz, então ele antecipa aquilo que os apóstolos deveriam fazer a partir de então, a partir da sua morte, que é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz, através do sacerdócio. Já 3 dias depois, quando ele ressuscita, ele institui agora o outro sacramento, que é o sacramento da penitência. Sopra sobre eles, recebeu o Espírito Santo e agora ele institui o sacramento da penitência. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. E aqui está instituído o sacramento da penitência. Que Jesus, quando ele morre na cruz, ele perdoa o pecado. E é preciso que haja da nossa parte uma correspondência, ou seja, um arrependimento da nossa parte, para que o perdão possa acontecer em nós. Então, no dia em que nós fomos batizados, nós vimos na carta aos Romanos, no sábado santo, a leitura do Novo Testamento que foi lida foi essa. Paulo falando a respeito da questão do perdão, né? Nós fomos perdoados, nós morremos com Cristo. Aquele que foi sepultado com Cristo agora é um homem novo, porque morreu com Cristo. Então, o batismo é o primeiro sacramento que nos dá o perdão. Tanto que uma pessoa adulta, que imagina aqueles catecúmenos, né, que se prepararam para serem batizados na noite do sábado santo, porque já são adultos, imagina terem cometido todas as maiores atrocidades da vida deles, e de repente eles se arrependem, são batizados, o pecado deles, todos são perdoados a partir daquele momento. Daquele momento para trás, todos os pecados cometidos, eles não precisam mais confessar. A alma deles fica numa inocência, numa pureza, que se eles morressem logo em seguida ao batismo, não passariam pelo purgatório, iriam direto para o céu. Imagine um adulto, né, que chega lá, é batizado, de repente, após o batismo, morre, foi para o céu, direto. Sem paradinha no purgatório. Mas, apesar da pessoa ser perdoada, então ele não morreu, ele continua a vida dele. O pecado, ele acaba causando dentro de nós, né, 2 coisas também, que a nossa inteligência ela fica obscurecida. É por isso que nós somos difíceis de entender as coisas, e muitas vezes lá no Antigo Testamento fala esse povo de cabeça dura. Então a gente tem que sentar, tem que rezar, tem que pedir a Deus para que nós entendamos as coisas de Deus. No paraíso não era assim, tudo era bem entendido, mas de lá para cá. E a outra coisa que causa em nós
é a nossa vontade. A nossa vontade, ela também fica enfraquecida. Ou seja, é interessante, né? Ela fica enfraquecida para fazer o bem e fortalecida para fazer o mal. Por isso que São Paulo diz, né? O bem que eu desejaria fazer, eu não faço. E o mal que eu não desejaria fazer, eu acabo fazendo. Então nós ficamos com essa inclinação para pecar, para fazer o mal. Isso aqui é mais forte. Aí nós temos que pedir a graça de Deus para que nós possamos não pecar. Essa luta para se fazer o bem se chama santidade. Assim que os santos, eles com a graça de Deus, amando a Deus de todo o coração, eles lutaram para não fazer o mal. E aí a igreja, na hora da canonização, vê que realmente teve atos até heróicos que a pessoa conseguiu, né? Ela lutou, se humilhou diante de Deus e conseguiu viver na graça de Deus. Então é isso que nós devemos viver. Nós temos que demonstrar esse amor para com Deus. Essa luta. Às vezes tem coisas que talvez a gente nem consiga, coisinhas assim que é próprio da fraqueza humana, mas Deus viu ali a luta, Ele não quis. Só que tem pessoas que se entregam, né? Não, mas Deus é misericórdia, fica aí, não luta. Tem que haver demonstração. Então, por isso que Jesus agora institui o sacramento da penitência. Porque uma vez que o batismo a gente só pode receber uma vez, o da penitência nós podemos receber várias vezes enquanto nós vivemos, por causa dessa inclinação nossa para o pecado. Então, graças a Deus que Ele instituiu o sacramento da penitência. Sem Ele, como é que nós vamos nos salvar? Como diz São Paulo, Davi, o pecado está à minha frente. E às vezes cai e não cai, mas repito, é preciso que haja da nossa parte um grande desejo de arrependimento, porque nós amamos a Deus, nós não queremos magoar a Deus, entre aspas, nós não queremos isso, então nós lutamos. Aí quando nós caímos, nós procuramos o sacramento da penitência, onde nós vamos lá, nos humilhamos diante daquela pessoa constituída, que é o sacerdote, nos ajoelhamos e batemos a mão no peito e dizemos: perdão, Senhor, perdão. Padre, a primeira coisa que a pessoa deve dizer: Padre, me abençoe porque eu pequei. É assim que a pessoa faz quando vai se confessar: Padre, me dá a sua bênção porque eu pequei. E ali a pessoa começa a acusar os seus pecados. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele dá o perdão e a pessoa sai dali limpa. E aí ela tem que depois cumprir a penitência que foi pedida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não tiver a dimensão do que eu falei agora, você não vai entender o que é o dia da misericórdia que nós estamos celebrando no dia de hoje. Não vamos entender. Lá pelos anos ali acho que 2000, né? Eu já tinha ali uns 3 anos de padre. Aí a irmã Faustina começou a explodir aí, todo mundo falando, aquela coisa toda. Aí veio o Papa João Paulo II, e aí instituiu, não sei em que ano foi, que eu não me recordo agora. Mas eu cheguei e disse: bem, se esse diário fala da misericórdia divina, eu vou ler esse livro porque eu quero compreender. E é interessante, né, que talvez hoje na igreja esse seja um dos livros mais vendidos, mas é um dos livros menos lidos.
As pessoas não leem o livro. Elas ficam sorteando palavra a cada dia, mas não lê. Bem, nós precisamos entender que o livro é um itinerário de uma religiosa, aonde Jesus aparece para ela e conta para ela a questão da misericórdia divina, que as pessoas acabam não se abrindo a essa misericórdia. Então, eu tenho que ler quem é essa santa, de onde ela foi, como foi que ela entrou no convento, como foi a conversão dela, como foi esse diálogo, como se deu esse diálogo dela com Jesus, até a morte dela. Não, fica só pegando o livro, abre uma palavra e diz, Deus está falando comigo. Aí abre, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Não é para ler. Não é um livro de porque quando você usa o livro dessa forma, me desculpe eu dizer, isso acaba sendo superstição. Você está usando o livro de forma bem supersticiosa. Você não sabe o que é o livro, você fica abrindo o livro para Deus dizer uma palavra para você. E precisa entender o itinerário. Aí eu li o livro. E aí eu fui compreendendo. Imagina até Santa Faustina entender que ela precisava se oferecer em sacrifício, não foi fácil. Porque ela tinha medo do sofrimento. E Jesus foi colocando ela contra a parede. Até que, olha a conversão dela, né? Até ela entender que ela precisava se oferecer. Quem é que quer se oferecer em sacrifício? Isso o livro traz. O sofrimento pela conversão própria e pela conversão daquele que não quer se converter. Porque sem sacrifício não há conversão. Não há conversão sem sacrifício. Então ela compreende. E aí Jesus agora começa a falar para ela a questão da misericórdia dele. Olha, existem 3 tipos de pecadores. O primeiro, o pecador que se arrepende. Ele comete o pecado e ele se arrepende. Existe o pecador que ele comete pecado e não se arrepende. E não quer saber de perdão de Deus. E tem um terceiro tipo de pecador que ele peca e ele entra num estado de arrependimento, mas de escrúpulo tão grande que ele diz assim, não tem mais jeito para a minha vida. Não tem mais jeito. Deus não vai me perdoar diante desse pecado cometido. Lá no confessionário nós nos deparamos com esses 3 tipos de pecadores que chegam lá. Não tem mais jeito. Aquela mulher, por exemplo, que esse aqui é muito clássico, né? A mulher que pratica o aborto e depois fica, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim. Se confesse, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim. Isso se chama pecado de impenitência. A pessoa ela não acredita que Deus pode perdoá-la. Se ela morre com esse pecado, dizendo que Deus não a perdoa, ela vai para o inferno. Está vendo o perigo? Então Jesus, quando ele fala para a irmã Faustina, ele fala para ela isso. Se eles entendessem a minha misericórdia. Se eles entendessem que eu quero dar o perdão, como eu dei o perdão na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, eles iriam receber o perdão e iam ganhar o céu. Aí vem a palavra, Jesus, eu confio em vós. Porque se a pessoa não confia na misericórdia de Deus, ela precisa confiar em Deus. Então, Jesus, diante desses pecados que eu cometi, eu confio em vós. Eu confio que o Senhor irá me perdoar. Que o Senhor me perdoa. Eu confio que quando eu me ajoelhar diante do sacerdote e dizer, Padre, peço tua bênção porque eu pequei. E quando eu confesso os meus pecados e o sacerdote dá absolvição, eu saio dali
livre desse pecado, por pior que seja. Está vendo? O pessoal pega, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós que você vai me dar um carro. Jesus, eu confio em vós que você vai me dar uma casa. Jesus, eu confio em vós que você vai me dar um namorado. Jesus, eu confio em vós que o Senhor vai me dar isso. Mas não chega no Jesus, eu confio em vós verdadeiro. Jesus, eu confio na sua misericórdia. Imagina naquela pessoa da sua casa. Por isso que Santa Faustina, Jesus disse para ela assim, olha, tem um homem que está morrendo lá. Isso está no filme, né? No filme dela. Tem um homem que está nas últimas, ele está se batendo, ele não confia que eu posso perdoá-lo. Vai lá, Santa Faustina, e reza esse texto que eu te ensino. Aí ela chega lá, está aquele homem, né? Parece que ela foi arrebatada, né? Aí chega lá, está o homem lá se batendo, ela começa a rezar. E aí o homem morre calmamente, porque a partir do momento que ela começou a rezar, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, aquele homem foi se acalmando, e ali ele foi se arrependendo, e morreu na infinita misericórdia de Deus. O terço é para isso, principalmente, é para nós rezarmos por aquelas almas que estão nos últimos momentos. A tábua da salvação. A tábua da salvação consiste nisso, naquele último momento em que a pessoa está ali, chega outros e rezam e pede, e a pessoa chega num momento, então, o pecador que se arrepende, ele precisa do perdão. O pecador que não se arrepende precisa do perdão. E o pecador que está dizendo, Deus não vai me perdoar, precisa do perdão. Essa é a festa da misericórdia. Como Deus é infinitamente misericordioso. Como Deus é bom, eterna é a sua misericórdia. Até um coração endurecido, no último momento pode ser que aconteça que ele se converta. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor. Tende misericórdia. Tende misericórdia daquele irmão na minha casa que está caminhando, que está levando uma vida errada. Senhor, tende misericórdia que ele se arrependa. E nesse tempo de pandemia, tende misericórdia, Senhor, daqueles que foram para o hospital de última hora, não recebiam um sacramento, não iam na igreja, não iam na missa, foram batizados, mas olha lá, e agora entrou no momento ali que está, como é que fala quando a pessoa fica ali que perde a consciência? Sim, em coma. A pessoa está lá em coma, não pode fazer mais nada. O que se pode fazer com uma pessoa em coma? Imagine uma pessoa em coma, que levou uma vida desregrada o tempo inteiro, que não quis saber de Deus e agora está ali e vai morrer. Não teve tempo de se arrepender. Senhor, tende misericórdia pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia, Senhor. E do mundo inteiro, desse meu irmão, desse meu primo que está nessa situação. Tende misericórdia, Senhor. Para pelo menos naquele momento a pessoa ter um facho de luz que venha e ele possa se abrir e ali ele possa pedir perdão a Deus de tudo que ele fez de errado, porque quando ele estava com uma boa saúde ele não fez isso, ele não buscou o sacerdote em momento nenhum da vida, e ali naquele momento a pessoa ela acorda de repente e ali pede perdão e morre em seguida. Eu lamento, de maneira particular, eu lamento muito porque a essência desse dia da misericórdia, daquilo que Jesus falou para Santa Faustina, ele não ficou tão assim entendido no coração dos fiéis.
Então agora se usa o texto da misericórdia. Claro, tem muita gente que está dizendo que depois que rezou o texto da misericórdia ganhou isso, ganhou aquilo, só coisas materiais, porque Deus dá, independente de rezar ou não. Mas a salvação de uma alma depende da correspondência daquela pessoa. Dar coisas materiais, Deus dá. Agora, o arrependimento, se não houver por parte da pessoa, ela morre sem se salvar. Aí eu vejo as pessoas acordando cedo, 3 horas da manhã para rezar, porque eu vou rezar o texto da misericórdia porque eu preciso ganhar um emprego. Eu rezo todo dia às 3 horas da tarde, né? Porque eu estou precisando resolver um problema, aí vai lá e reza. Me desculpe, ainda tem aqueles que rezam porque o texto é mais rápido, porque o texto de Nossa Senhora é mais demorado, então reza mais esse daqui. Você vê como as pessoas vão tudo... Eu estou falando isso para você que está me ouvindo, você refletir, reflita. Essa devoção que você tem à divina misericórdia se baseia no perdão dos pecados que Deus dá para aquele que está ali. Olha quanta gente morrendo nas garras de Satanás, porque não se arrependeu do pecado. Isso está na nossa família. Eu sei que depois a gente fica, mas a misericórdia de Deus é tão grande, aquela pessoa levou uma vida toda errada, agora a gente está dizendo que ela está no céu, mas será mesmo? Eu não sei, eu não posso dizer nada, porque eu não vi, eu não vi a pessoa no céu. Ainda mais essa forma desumana que hoje as pessoas morrem. Antigamente as pessoas morriam em casa, com os parentes em volta, rezando, com a vela ali, ainda colocavam a vela na mão do pré-defunto, daquele que estava prestes, colocava uma vela, colocavam uma cruz na mão, e ali começavam a rezar, até o momento que a pessoa ali... E ainda tinha aqueles que tinham a chance de dizer, o pai que dizia, meu filho, eu quero te pedir perdão se eu não fui um bom pai. A mãe dizendo, ou o filho dizendo para o pai, pai me perdoa, é ele que está morrendo. Hoje não, essa situação desumana, a pessoa é levada lá para a UTI, não estou questionando a UTI, eu estou falando da forma como as pessoas morrem. Vocês não vão dizer agora que o Padre Zagu está dizendo que ninguém pode ir mais para a UTI, eu estou falando da questão. Então a pessoa vai lá, fica lá na UTI, aí recebe a notícia, morreu, pronto, acabou. E aí empacota rápido e já leva. Não dá nem mais tempo, por causa da pandemia, não dá nem tempo para você ver até o defunto, se despedir dele, porque já vem tudo lacrado, coloca lá, essa situação desumana. Fica em casa recebendo, esperando a notícia, aí de repente vem... assistente social, vem cá que a gente precisa conversar. Já sei, já sabemos, já foi. Não recebeu oração e morreu nessa situação. É para desencargo de consciência, nós dizemos assim, graças a Deus descansou, mas será que era o momento de descansar? Foi embora sem o devido perdão. Eu termino contando a história de um devoto de Nossa Senhora, né? Que é a mãe da misericórdia, que é Jesus Cristo. Esse rapaz, ele todos os dias, antes de dormir, ele sempre rezava, pedia, se recomendava a Nossa Senhora, rezava o terço dele, pedindo a proteção da Virgem Maria. E dizendo que Nossa Senhora não permitisse que ele morresse sem receber o perdão dos pecados, sem se confessar. E levava uma vida santa, só que depois, um determinado dia, ele se desviou, saiu com os amigos dele e aproveitou lá a festança, fez um monte de coisa. Imagine o que é que ele fez. Ele voltou para casa, e ele disse que ele precisava se confessar, mas já era de noite. Morava na roça, para chegar até a igreja tinha que passar por meio da mata,
Ele ficava com medo de passar na mata e ele dizia, não, eu preciso rezar. Mas depois ele começou, né, a falar para a consciência dele assim, não, você se confessa amanhã. Deixa para amanhã. É verdade, eu vou dormir e amanhã eu acordo e vou me confessar. Aí ele ouviu uma voz que dizia, vai se confessar. Você precisa se confessar. E ele, com medo, ele disse, como? Passando por aquela mata de noite, a onça pode me pegar? Foi criando aquele medo. Aí ele dizia de novo, não, amanhã eu vou. Aí eu ouvi a voz, vai se confessar. Ele criou coragem, passou por aquela mata, foi lá de noite, bateu na porta da casa do padre. Aí o padre foi, atendeu a confissão dele, deu a penitência, ele voltou para casa e dormiu. De manhã cedo, a mãe percebeu que o filho não acordava, batia na porta e nada do filho acordar. Aí ela abriu a porta e entrou, ele estava morto. Isso é misericórdia. Muito mais do que ganhar um carro. E muito mais do que ter saúde. Morreu. A tábua da salvação foi o quê? Foi a confissão. Isso é a misericórdia. É isso que nós estamos celebrando hoje. Ainda existe uma forma de nós morrermos em paz e ir para o céu. É a confissão. Isso é a misericórdia. Tem pessoas que passa o dia todo com o padre, conversa com o padre, pede conselhos para o padre, fala um monte de atrocidade que fez, o padre até aconselha. E depois o padre diz assim, você não quer confessar? A pessoa diz, não preciso não, foi tão boa a conversa. Conversou, fez tudo, não recebeu perdão. Depois morre. Foi tão boa a conversa, foi bom, não precisa me confessar. Eu já estou me sentindo bem. Não, confissão não é sentimento simplesmente não. É arrependimento do pecado. E acaba depois morrendo. Confortado por uma conversa, mas que não recebeu, não ouviu aquela voz. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz. E não peques mais. Cumpra essa penitência aqui e fique em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.